Obrigado pelas palavras, Toninho. Mas retomando um pouco o que o Pierre colocou, que você também falou, esse processo de municipalização não é uma novidade, né? Se a gente analisar sob uma perspectiva histórica, é um processo que já se iniciou em algumas outras etapas anteriores. Lembrando que, desde a Constituição de 88, os municípios também fazem parte, é um ente federado, que, a partir de então, criou-se a legitimidade para a constituição e fortalecimento e crescimento das suas redes municipais de educação. Com a LDB, a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9.394/96, começou a instituir isso, tanto que o Pierre contou o caso de 2000, um processo de municipalização do ensino fundamental, anos iniciais. É muito marcante também, só interrompendo um pouco, é muito marcante as privatizações que ocorreram no governo Quércia, né, em São Paulo, porque é de lá que foi uma avalanche, mas pode continuar. Exatamente. Aí, com isso, viu-se que não deu muito certo. Lógico que muito se municipalizou, inclusive muitas das redes municipais que nós temos no Brasil inteiro se constituíram nessa fase de fato, mas foi a trancos e barrancos, com muitos problemas, com muitos prejuízos, e que agora, nessa nova tentativa específica aqui em Minas Gerais, volta com mais problemas ainda. E quais são esses problemas? Primeiro, a gente precisa observar os objetivos concretos, reais, aquilo onde não está escrito nos textos oficiais do governo. Ou seja, aí nós temos que analisar a fundo, né? Interpretar o que não está escrito muitas vezes, mas que está na cara. O governo Zema, ele tem um projeto de diminuição e enxugamento do Estado. É um verdadeiro fetiche neoliberal que o novo, né, tem. O novo de sapatênis, né? Na verdade é o velho de sapatênis, né? Mas é um fetiche neoliberal de destruição do Estado. Estado enquanto poder público, Estado enquanto instituição pública, e que no aparelho no qual ele controla, que é aqui em Minas Gerais. Então existe esse fetiche de destruição e privatização de tudo. Lógico que ele não vai dizer isso, porque destruir o Estado, enxugar o Estado significa diminuir os serviços públicos, os serviços sociais, que atende a grande maioria da população. Lógico, ele não tem interesse, ele quer garantir a lucratividade das empresas. É a realidade de onde ele nasceu. Ele é um empresário a serviço da corporação dele, dos empresários, da burguesia. Então, ele vem nisso. Só que ele vem com um discurso de que o projeto com os dados, que agora virou projeto de lei, que está na Assembleia Legislativa, ele vai melhorar a qualidade do ensino, que na verdade não vai acontecer. O Pierre colocou uma coisa muito importante, que é a questão do impacto financeiro, do impacto orçamentário. De acordo com alguns estudos, já apontaram, por exemplo, Toninho e Pierre, que a média geral nos municípios de aumento de alunos, caso ocorra municipalização, vai dar em torno de 50%, 55% de aumento de alunos. Porém, o repasse do Fundeb, que é a principal dotação orçamentária que vai para os municípios para financiar a educação, gira em torno de 16% a 20%. Ou seja, há um desequilíbrio no qual não vai piorar as condições da educação, do ensino. Principalmente no sentido que a gente precisa cada vez mais de verbas para a educação, e a gente sabe muito bem que o projeto nacional desse atual governo é retirar cada vez mais. Vide o sucateamento das universidades, das escolas básicas, etc. Bom, outra coisa importante é que o governo anunciou um aporte financeiro previsto na LOA, né, de 2021, de 590 milhões de reais, né? Só que para, inclusive, convencer as prefeituras a Só que você vai dividir para 800 e tantos municípios, né? É isso que você vai chegar nessa conclusão? É isso, exato, né? Só que para o público, né, para a mídia, quando se fala assim 590 milhões, ele cria um impacto e faz a disputa da opinião pública. Só que ele não fala que é só esses 590 milhões para todos os municípios e, principalmente, só isso nos outros anos acabou. Ou seja, ele passa o pepino para as prefeituras, como o Pierre colocou muito bem aqui na sua fala.
Outra consequência importante, além da queda da qualidade por diminuição do investimento, é o impacto que tem para a categoria dos trabalhadores em educação, professores e funcionários. O que vai acontecer? Com a municipalização, muitos professores correm o risco, inclusive, de desemprego. Por exemplo, hoje em dia a gente não fala mais designados, né? Desde dezembro do ano passado, a gente usa o novo termo, né? Convocados, né? Houve uma mudança na lei, inclusive para fugir da justiça. Não sei se você sabe disso, Tony. Para fugir de problemas na justiça, mudou. Deve ser algum fetiche. Deve ser algum fetiche com soldado também, né? Com militar, né? Muito na moda. E então, os designados, as designadas vão ser desligados, vão ter contratos encerrados imediatamente, se houver o processo de designação, gerando desemprego, principalmente em segmentos da categoria, como, por exemplo, ASBs, mas também ATBs, especialistas e professores que vão ser demitidos imediatamente. E os efetivos e as efetivas, principalmente professores e especialistas, eles vão sofrer o que nós chamamos de adjunção, ou seja, aquilo que o Pierre falou, que é um empréstimo do Estado para o município por apenas no máximo 2 anos. Depois de 2 anos, o que vai acontecer? O professor ou especialista que vai ser deslocado para uma escola municipal, ele vai ter que retornar para a escola estadual. Só que tem um problema, não tem mais escola estadual, foi municipalizada. Ou seja, provavelmente ele vai ter que mendigar um cargo em outras cidades, se achar um cargo. Achando um cargo, qual vai ser o problema? Vai ter que criar uma situação horrível na vida da pessoa de fazer o deslocamento. Toninho sabe muito bem que muitos colegas da categoria têm 2 cargos. Inclusive, devido aos salários baixos, tem que sobreviver em 2 cargos. Se ocorre essa disjunção e depois acaba a disjunção, o que vai acontecer? Um cargo vai ficar em uma cidade, outro cargo vai ficar em outra cidade. Isso se tiver os 2 cargos para conseguir se localizar em outro lugar. E, inclusive, vai criar uma situação que vai forçar a exoneração. Tem colegas que vai forçar a exoneração. E, lembrando, nós, servidores públicos, nós não temos fundo de garantia. Ou seja, não tem nem uma situação, um aporte financeiro de ajuda. Então, é uma situação bastante complicada. Para as prefeituras, e os prefeitos e as câmaras municipais precisam saber disso, o impacto financeiro negativo. Para os pais e alunos e alunas, mães, né, que a gente tem que lembrar, né, é mais mães do que pais, né, para as famílias e para os estudantes, uma queda da qualidade, porque a gente sabe muito bem que em municípios grandes, que tem uma arrecadação grande, Belo Horizonte ou São Paulo, conseguem suprir essas necessidades. E as cidades pequenas, com pouca arrecadação financeira, que vai ter um aporte do Fundeb menor, em comparação ao número de alunos que vão receber, e que esses 590 milhões é apenas por 1 ano. Então, essa é uma situação. Pierre falou, a questão de alimentação, transporte, tudo isso vai impactar. E, por último, a questão para a categoria, desemprego e uma situação de trabalho bastante complicada. Por isso é importante que toda a comunidade, pais, alunos, professores, funcionários de escola, se mobilizem e membros do poder público conscientes dessa situação, se mobilizem na luta contra a municipalização aqui em Minas Gerais.